necessário para os médicos conversarem comigo quando vierem aqui, que eles podem passar de melhor e possam ajudar a casa a servir aqui quem vem. Porque todo esse grupo que está aqui, eu estou escutando, é um grupo que vem para servir as pessoas que vêm de fora, que é praticamente 200 pessoas por trabalho de atendimento, e deixar claro para eles o quanto eles são importantes para que essas pessoas saiam com um bem-estar maior e possam passar uma semana mais agradável, uma vida mais tranquila, para eles saberem o quanto eles são importantes, somando com tudo isso que a casa oferta. Tá bem, então deixa-me fazer um rapa aí. Você é o retrato do seu eu. Quando vem uma doença para você, é sinal que alguma coisa está falhando. É sinal que você precisa rever as coisas para entrar em harmonia com Deus, com o universo. Então você precisa rever. E como é que você pode fazê-lo? Você pode fazer começar por etapas. Quanto à parte doativa, a parte doativa não é transferir bem, isso não interessa. O que interessa é a sua participação dentro desse conjunto que Deus nos deu aí, deu na mão de vocês. Então, esse conjunto de coisas que deverão ser feitas, é esse conjunto que não fique só em 1, e 2 e 3 irmãos. Entendeu? Porque geralmente quem tem muito mais quer, não é? Não estou falando com nada de você não, viu, filho? Agora, se fizer, o que vai fazer, né? Acontece que vocês precisam arrumar um tempo, que eu sei que vocês têm, todos aqui têm tempo, e cuidar do seu espírito. Agora você pode me perguntar o porquê. E eu vou dizer para você que essa vida aqui é temporária, mas esta de que lhes digo é eterna. Então não adianta você pular aqui, querer ter, pode ter o mundo aí, mas não é ninguém. Precisa ser alguém. E como é que faz para você ser alguém? Exercício caritativo. Você pode até pensar que a caridade seja uma coisa assim, aleatória do mundo. Não, a caridade está aí para você fazer, você tem que praticar para chegar nela. Ela é difícil? É difícil, porque a verdadeira caridade é dar o que te faz falta, dar com o amor que você tem ao seu irmão. Aí sim, você está fazendo uma caridade. Fora disso, é generosidade. E nunca deixe que o defeito vá na frente. Eu sou um bom médium, então eu me coloco como sendo um médium especial. Não existe isso. Não tem ninguém especial. A sua evolução mediúnica está afeto ao seu desenvolvimento espiritual, exceto algumas exceções, que essas exceções custam muito caro. Você tem que acompanhar a mediunidade com Deus. Fora dele, é a serviço do que é ruim. E o que é ruim é tudo aquilo que é imoral. O que é imoral? É tudo aquilo que não é normal. Entendeu? Então, qual é o método que nós achamos aqui para desenvolver a mediunidade? Primeiro, a parte mecânica. Entendeu? A parte mecânica. Para que eu consiga que você tenha um mínimo de concentração. Qual é a sua concentração? Você tem medo de cair. Não tem? Então, este mínimo, essa concentração para não cair, é o suficiente de começarmos a dar um passo além. Entendeu como é? Nós estamos ainda nos primórdios mediúnicos aqui na casa. Existem potenciais aqui
que poderiam ser explorados para mais caridade. Existe. Mas acontece que defronta-se com, por exemplo, a vaidade segura. Não deixe. Você não pode deixar se levar pela vaidade para executar alguma benfeitoria. Isso não tem valor. Entendeu? Você tem que procurar primeiro se conscientizar. Faça o que eu digo, que depois você vai ver como a sua mediunidade vai a passos largos. E não tem que ficar com pressa da mediunidade, não. Porque a mediunidade está aí para esperar a sua evolução. Qualquer um é médium. Qualquer um. Agora, nós só podemos mexer quando está paralelo ao sentimento cristão. Aí tudo bem. Mas pelo que eu vejo, eu não vejo fé. Eu não vejo fé. Não estou ofendendo. Entendeu, meus filhos? Porque se você tivesse fé, você não tinha medo. Então começa aí, você tem que aprender a ter fé. Para aprender a ter fé, é o exercício. É o atendimento à sua mediunidade. Por que vocês passam aqui e na semana que passou fez as queixas e por outra semana está tudo bem? Porque o José faz aquilo que vocês querem. Não estou criticando ele. Ele faz aquilo que no momento para te deixar agradável. Não é o meu caso. Eu vou verificar se realmente tem condição de te ajudar. Merecimento. Bater porta, xingar, você já vê que isso não é próprio de um cristão. Não é próprio. Porque você tem a obrigação de aceitar a vida como Deus determinou. Isso é uma obrigação que você tem. Não está fazendo nada demais, não. Você aceitar a vida que Deus te proporcionou. É claro que ele é muito bom, ele põe sempre um step, que é a casa, a nossa casa, não é? Para trazer você para um bem comum, não egoísta, um bem comum. Vamos lá? Vamos. Então eu sei, eu vejo tudo, conheço o seu íntimo, conheço todos os íntimos aqui, eu sei das tendências, coisas que vocês ainda não chegaram lá, mas com tudo isto, com sensibilidades e tudo mais, tem que ser ponderado para ver o que eu posso te dar. Porque o que você quiser eu te dou, e tenho provado isto. Só que eu não posso fazer se você coloca uma barreira contra qualquer tipo, esse tipo de ajuda. Você coloca. Seu gênio é ruim. Você não se conscientizou disso? Conscientize-se. Você é incapaz de ter um relacionamento com uma outra pessoa, um relacionamento pacífico? Você não tem essa capacidade. Porque você entra em competição. Porque vai alimentar a sua vaidade. E não é assim, aqui não existe competição. Não existe isso. Então você vai sair deste mundo aqui, quero que você venha para cá, mas numa situação diferenciada, para que não tenha que voltar aqui, que é muito difícil, mas pelo menos numa situação mais agradável, sem esses conflitos emocionais, esses nervosos que vocês têm aí em abundância. Para que isso? Não é? O outro, pai, tá muito pequenininho. Então, por exemplo,
Eu vejo, acompanho tudo que a casa faz em seu benefício. Eu sei. Acontece que poderíamos avançar mais. Mas como? Como que eu vou justificar isso? Chega num ponto que eu começo a pensar que eu estou prejudicando em vez de ajudar. Entendeu? Porque o seu tempo aqui é limitado. Você tem um limite aqui. O seu corpo diz isso. Não precisa ser aquela inteligência para saber até onde estão os seus limites de saúde. Então, por isso eu digo, não se comprometa espiritualmente. Não se comprometa, porque eles podem estreitar. Então Deus aguarda de vocês o êxito, o sucesso. Vamos tentar ser alegre. Não é importante o que você está dando valor. A ordem de valores que você dá é uma ordem que não está certa, ela está um pouco egoísta. E você não pode ser egoísta. Se você for, não tenha dúvida que você vai acertar. Não tenha dúvida. Então vocês têm na mão aí uma ferramenta de trabalho grandiosa. Grandiosa. Olha, será que Deus está dando isso para vocês só para você olhar? Não, não está dando isso. Está dando isso para você se espelhar naquele que faz e começar a fazer. Porque o seu espírito está carente. Então entra naquela história que eu lhe digo. Quando você está com fome, você vai na cozinha e come qualquer coisa, saciou a sua fome. E quando o seu espírito está com fome, como você faz? Vai esperar chegar o fim? Aí nem aqui vem. Daí mesmo já parte para uma outra situação aqui, talvez até mais difícil do que essa, que já passou. Então, a terminologia usada pelo médium é essa: não empurre com a barriga a vida. Não faça isso. Porque, veja, Deus te deu, hoje, te deu saúde, te deu condições de você aprender a amar que você não sabe. Aquele que achar que sabe é só levantar o braço. Você não sabe, então você está aprendendo a amar, aprendendo a dividir, aprendendo a crescer diante de você e de Deus. Para isto, você precisa exercitar, porque só por assimilação, quando eu estiver falando alguma coisa muito difícil, fala, por assimilação que você consegue aprender. E repetição, não é? Eu quero passar para outro tema, não posso. Eu queria dizer para 2 ou 3 aqui que não lastime mais. Não lastime da vida que você escolheu para você. Começa a pensar que tudo isto que lhe incomoda é alguma coisa que está afeto a Deus e você. Então não começa com lastimação, não. Eu não merecia isso. Quem é você para julgar? Você não conhece nada, é cego. Você está julgando o quê? Não espere que o seu tempo vença sem antes compreender tudo isso que eu venho falando a vocês. Não espere. Correndo, vai, faça. Não é dar é uma coisa, doar é outra, é dar com participação. Eu estou falando a vocês para vocês doarem, não é para dar. Dar eu não preciso. Você acha que Deus vai precisar que alguém dê alguma coisa a Ele? Oh, meu filho.
E outra coisa, você não está agradando a Deus, não. Você está fazendo é por você. Isso não é agrado, não. Depois, a misericórdia te pega, começa com doenças aí incuráveis, coisas que vocês já se livraram disso. Muitos aqui já se livraram disso pelo tanto de conhecimento que tem. Entendeu? Que possibilita a ajuda. Aí você vai dizer assim, mas o câncer é incurável aqui. Que é incurável? Não existe isso. É só você pensar. Eu já expliquei para vocês que ele está sendo incurável porque o egoísmo não deixa com que ele vá para frente. Veja, a cura. Se você tem uma maneira de fazer com que o seu organismo aceite um órgão estranho, o oposto disso é simples, não é não? E por que você não o tem? É porque tem muita coisa envolvida aí, quer dizer, muita gente vivendo deste tipo, vive da dor do próximo. Isso tem acertos fortíssimos, não é? Bom, estou pronto para a pergunta, o que quiserem. Ninguém vai rir de você, pode perguntar, porque a sua pergunta está dentro da expiação. Senão, você não estaria aqui. Diga. O que seria se comprometer espiritualmente, como o senhor disse? Por exemplo, você poderia ter uma condição melhor do que a que você tem. Só que você se precipitou e teve alguém que não correspondeu à sua amabilidade, o seu companheirismo, entendeu? Só que ele deixou uma criança aí. O problema dele é dele. O problema seu é cuidar dessa criança, entendeu? Para não se comprometer espiritualmente. Não é fugir. Não se foge. Você tem a cabeça para pensar. Servir sempre. Sempre. Eu escutei uma terminologia desse irmão aqui, que, como é que é a coisa? O homem que não nasceu, a pessoa que não nasceu para servir, não serve para viver. Exatamente. Ele nunca vai atingir este viver que eu coloquei aqui em cima. Nunca. Ele não participa. Ele não move uma cadeira para o crescimento espiritual. Como é que você quer? Então ele não vive? Não vive. Sobrevive. Vive através de queixas, de... Lamúrias. Sabe aquela lastimação que tem até parede para fazer protesto? Que era uma ignorância ímpar. O que mais? Só essa? Posso? Pode. Sobre o que o senhor fala de caridade. Deveria ser caridade dentro do nosso lar. Eu imagino que a gente tem que começar a praticar do nosso lar com outras pessoas. Você tem um campo de trabalho muito bom lá no seu lar. Eu não sei se eu consigo. Por exemplo, o entendimento da sua mãe. Não é? Qual é o seu proceder para que ela perceba? Percepção, já falei, é ação de sentir. Como é que você vai fazer com que ela perceba alguma coisa? Você agindo corretamente, dentro dos preceitos de Deus, não é? Então vai chegar uma hora que ela vai dizer, mas como é que você chama? Raquel. Como é que a Raquel consegue isso e eu não?
Então vai começar. Pelo exemplo. Eu sofro por isso e ela nem liga. Pelo exemplo, né? É igual, tivemos desencarne essa semana, não? Sim. Não tem que chorar. Para dizer a realidade, teria que arrumar um bumbo bem grande, bater e cantar com bastante alegria. Terminou a missão, acabou. Entendeu? Por que o sofrimento? O sofrimento, ele é opcional. Ele está de acordo com o seu nível espiritual. Você cresceu espiritualmente, você não sofre mais. Sofre dor física. Assim mesmo? Muito pouco, ou quase nada. Bem, estou aí, joguei a rede para vocês. Você fica sabendo do filho dela, do Igor, que é um presente de Deus, né? Que Deus deu para ela cuidar e E por ajudar quê? Não está cuidando? Graças a Deus. na evolução dele. Então cuide bem. Ah, tá. Aqueles que não tiveram filhos, é porque precisa mudar a conduta. Não é por causa de físico, achar que não consegue conceber porque devido à acidez. Tudo é bobagem. Bobagem. Basta que o seu coração queira, Deus te dá. Não precisa ficar desesperado por coisas materiais assim. E para filho, então, não se fala, porque se eu for relatar aqui a vocês, nós temos aqui uma fila enorme para reencarne, só que está tendo problema aí, não há escoamento, não é? Vocês ficam preocupados, a ciência sua, em lotar a Terra. Vocês querem ser Deus, não é assim? Deus sabe. Não tenha dúvida. Então, tanto sabe que eu venho dizendo a vocês aqui por várias vezes, por exemplo, olha, vai chegar uma gripe laboratorial, não foi? Então, chegou. E ela está fazendo o papel dela, não é? Muitos desencarnes e desconforto de toda sorte, mas aonde é que ela vai bater? Na porta. Vai bater na porta quem não pensou nada em Deus. Fala que pensou, mas não pensou nada. Onde está o companheiro? Ah, ele está lá onde ele gosta, no mato. Mas Que bom. Está pensando no senhor. Sim. Gosta muito do senhor. Está chegando aí um presente, né? É. Ao final de contas, ele Tem que ouvir sempre. tem que ouvir, e eu chamo ele por nome, não é? Então, mas eu chamo porque ele não liga, não é? Então vocês entenderam? Tudo aquilo que você fizer que agride a harmonia, o amor, você deve. Você não tem o direito de desarmonizar nada. Não pense você, mas esse é meu vizinho aí. Você não faça isso. É um comprometimento espiritual. Entendeu? Não, eu acho que está bom. Não, obrigado. Não, vocês sabem que os trabalhos se processam aqui. Quando eu não estou, o Giramundo está. Quando o Giramundo não está, porque está cheio de coisas, fico eu. Então, esses hospitais, tudo isso que aproveitamos, essa condição que vocês me permitem, que é a transferência de energia para aqueles que necessitam, não é? Hoje mesmo tivemos aí uma recuperação do fígado, não é?
Fui eu que fui lá cortar? Não. Enchi o fígado dele de energia, acabou. Está sorrindo lá no hospital. Hospital de São Carlos. Hospital de São Carlos. É uma cidade, lugarejo aí, não sei como é. Teve um merecimento, né, pai? Ah, sim, não, sem dúvida. Como, né? Então é isso que eu quero dizer a vocês. Mereceu, vai ter. A não ser que eu não chame Benedito. Mas eu acho que o meu nome, ele é Benedito mesmo. Por mais que eu queira passar para outro nome, porque assim, essa história de Benedito é uma história assim, sofrida, e eu gostaria de ter um outro nome, não é? Mas eu não poderia ser infiel aos meus princípios. Então eu falei, eu vou dar o nome de Benedito. Aliás, é um nome muito saudável, né? Gosto muito. Será o Benedito, né? Será o Benedito. Pois é. Agora, da situação que está, vou responder só aquele que perguntou mentalmente, que eu estou respondendo. Você deixou com que houvesse uma antipatia muito grande. Muito grande. Por que você fez isso? Por quê? O que lhe impulsionou a ser antipática para este irmão? Você poderia ter arranjado uma forma de sair com amor e sair bem, não é? E não da forma que saiu. Isso não faz bem a você. Eu acho que o que te faz bem é aproximar-se de Deus para começar a melhorar a sua vida, que está muito pobre. Pobre não é ter, é ser. E eu não gostaria de vê-los do lado de cá com essa pobreza aí. Eu queria que vocês passassem para cá, mas com um certo conforto, não é? Aquele conforto que o Itaci passou. Esse conforto que eu queria para vocês. Do Kleber eu não sei, eu não estive presente, mas os guias eu posso até saber, mas por enquanto ele dorme. Que mais? Bom, nós temos que nos preocupar com a reforma íntima. Por mais que lhe doa tudo aquilo que eu falei, mas dê uma olhadinha melhor e você vai ver que o que eu falei é verdadeiro. Então, onde eu devo começar? Pelas suas atitudes. Eu não gosto de você. Não quero falar com ela. Não é assim. Não é dessa forma. Vai angariar inimigo? Para quê? Você está aqui, é vulnerável a isto? Não é? Porque há uma inimizade. Quanto mais amizades, mais bem-estar você proporcionar ao seu próximo, melhor você estará diante de você e de Deus. Não é verdade? Você está com uma alegria aí no coração. Que bom, não é? Eu sabia que pedra mole, água mole em pedra dura, bate até que fura. Pulou. Então, eu sei das dificuldades, porque não existe aqui neste mundo somente espíritos bons. Não é. Existe uma variação enorme. Então, e a quantidade muito superior àquilo que você pode contar. Entendeu? Então, essas entidades, elas querem o seu lugar. Elas querem a sua oportunidade. Não esqueçam disso. Elas ainda pensam em troca
Olha, se o senhor me der essa chance, eu faço isso. Eu não sou Deus. Então vocês que estão aqui, outros que já viveram até metade do caminho, não é? Procure melhorar. Procure dar uma recapitulada na sua vida, ver aquilo que você viveu, aquilo que pode ser melhorado. Não esqueça dessas coisas que eu escrevi aqui e ali, porque isso são importantíssimos. E, a princípio eu diria que muito mais importante é o primeiro e o segundo mandamento. É mandatório. Se você não praticar esses dois mandamentos, sem dúvida você não passa na porta. Você vai ter que retornar aqui. E retornar aqui para quê? Eu pergunto para você, para quê? Cheio de conflitos, cheio de problemas psicológicos. Isso tudo tem que sair. Os problemas psicológicos têm que sair. Bom, eu até admito que você não tem a culpa deles estarem aí com você, mas eu não posso, eu posso admitir que você tem ferramentas para sair desse tipo de coisa. Não é verdade, Moreno? Então, esqueça isso. Faça o que é importante, o que agrega valor. Não é valor, dinheiro. É um outro tipo de valor. Não é ter, é ser. Você tem que lutar. Quão bom seria se eu chegasse a esse menino e dissesse, olha, está na hora de você voltar à terra. O que você acha? Ai não, pelo amor de Deus, pai. A conversa é mais ou menos assim. Eu falo, mas você viveu lá, foi passado para você todas as formas de sucesso. Você seguiu? Não, mas eu estava envolvido com uma porção de coisas, inclusive com o meu trabalho. O trabalho não deixava tempo para mim. Agora eu lhe pergunto, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e as restantes? Onde é que você pôs? Onde? No seu comodismo? Entendeu? Então isso vai ser cobrado, isso não tenha dúvida, porque você pegou de Deus aí um corpo perfeito, cabecinha boa. Quando ela está um pouquinho fora, nós a colocamos no lugar, não é? Você hoje goza de uma tranquilidade, não é? Então, quem é que está aqui em desequilíbrio? Ninguém. A única coisa que está, vocês estão ganhando oportunidades para se livrar de alguns recalques que ainda estão aí, frustrações e outras coisas que não têm valor. Então, tem que caminhar, e vocês têm ferramentas para isso. Tem uma casa de repouso, que lá tem toda a atividade a escolher. Escolha. Porque existe isso, né? Ah, isso aí é... Não gosto. Não gosto. Você gosta do quê? A resposta vem direto na cabeça e ele fala outra coisa. A resposta vem, não gosto de nada, nem quero saber disso não. Então não tem altura para ficar lá. Tem que dar oportunidade para outros que chegam e executam, servindo o próximo. Se você trouxer os grandes palestradores aí, renomados, não é? Resta saber se é tudo aquilo que eles passam para vocês, eles praticam. Se praticarem, está ótimo. Se não praticarem, não precisa falar. Não perca seu tempo. Porque se eu que sou pequenininho sei se é verdadeiro ou se é mentira, você já imaginou Deus? Você não se envergonha
Se for chegar do lado de cá e vai mentir aqui, dizer que não, eu fiquei, fez nada. Você nunca moveu uma palha que atentasse ao seu egoísmo. Nunca moveu. E ainda quando move, arrepende. É a história do prato de comida, não é? A pessoa bate lá na porta da sua casa e você atende. Ela diz, eu queria um prato de comida. Aí você vai e passa para a sua esposa prepara um prato bem cheio, bem grande, não é? Aí você olha o prato e diz, mas não foi isso que eu pedi metade disso. Se arrepende. Você não pensou por um minuto que todo aquele que procura uma comida, ele está com a capacidade do estômago está pequena e quer dizer, ele pode comer 1 metro cúbico de coisa que está tudo certo. Entendeu? Porque o estômago faz isso. Bom, eu gostaria de ficar aqui até mais, mas nós temos quinta-feira, não é? Alguma coisa que eu possa esclarecer ou ajudar? Já esclareceu. Esclareceu. Muito obrigado. Então, sem queixas, lamentações, sim. Eu já disse a vocês que não existe injustiça. Isso não existe. Existe aqui no seu mundo. Aqui do meu lado não tem injustiça. Então, cuida bem, porque aí entra em comprometimento, aí é dívida. Deus esteja convosco. Desculpe se eu tomei muito tempo de vocês. Nós agradecemos. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Estou muito feliz com o progresso de vocês. Muito feliz. Gostei de ver. Estou feliz. Gostei de ver. Então, eu já estou apontando para você saber que eu vejo. Agora, se eu que sou pequenininho vejo, você já imaginou Deus? Você já imaginou? Passou pela sua cabeça? Não passou na porta, é dor. Como espírito. Não sai do perispírito, fica aí nessa luta aí por alçar alguma coisa melhor, que não tem jeito. Ou você se enquadra dentro dos princípios cristãos, ou então vai sofrer a dor. Esse é o caminho. Eu gostaria que todos fossem felizes, não é? Luto por isto. Luto quando vejo vocês raciocinados, porque vocês acham que o seu raciocínio é mandatório. Não é. Não é. 2 mais 2 são 4, não sei. Não sei. Existe quem diga que não são. Agora, do lado de cá, vale o quê? Sentimento, amor, percepção. Não quer pegar o trem? Continua aí, na estação. É um direito que você tem, Deus deixou isso aí. Fica aí, esperando o seu trem. Só que o trem que lhe conduz a ser feliz, ele está quase na rabeira. Deus esteja convosco. Que assim esteja, Pai. Pai, muito obrigado pela ajuda. A mamãe do episódio. Não é para mim, filho. É para Deus. Mas eu sei que o senhor... Eu sou muito pequenininho para isso. Mas estou lá com ela. Ainda quero trazê-la aqui ainda, oportunamente. Deixa acabar esse frio aí. Ele deve terminar
Aliás, esta semana vai ser uma semana muito friorenta, não é? Mas a outra também. Aí já começa a pronunciar um pouco mais o Sol, que ainda, a distância ainda está igualada. Daqui a pouco ele começa a entrar num processo de diminuir a distância. Aí começa a esquentar.